Ora viva, caros odivelenses, cá estamos mais uma vez para falar de Odivelas, Dom Dinis também, e a dar a conhecer aqui uma associação que se constituiu há pouco tempo, chama-se Círculo de Dom Dinis, e tem por objetivos o estudo e a comparação da época em que Dom Dinis reinou o nosso país e aquilo que hoje em dia, os problemas com que hoje em dia nos debatemos, que são aparentemente os mesmos que então Dom Dinis teve de resolver. Dr. Manuel Gil Antunes é o presidente desta nova associação, foi convidado pela direção de programas para estar aqui hoje entre nós, para nos dar, enfim, um enfoque sobre aquilo que a associação faz, quais são os objetivos, os eventos que se propõe a organizar, porque temos já no dia 16 de junho, às 21 horas, um evento protagonizado pela associação, e, enfim, dar-nos a conhecer um pouco o trabalho que pretendem vir a desenvolver. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui a apresentar o Círculo Dom Dinis neste programa que tem uma raiz histórica, mas que, enfim, julgo que visa promover a interseção entre a história e a realidade de hoje, os nossos dias. O Círculo Dom Dinis é uma associação de direito privado criada há muito pouco tempo, que visa promover a participação cívica na construção daquilo que nós chamamos de uma sociedade sustentável. Sustentabilidade é um conceito que está hoje muito na moda e que tem múltiplas leituras, e que não se confina ao ambiente, mas a tudo aquilo que faz com que a nossa sociedade de homens possa manter-se no futuro e nós possamos legar aos nossos vindouros algo melhor do que aquilo que nós próprios encontramos. E esse é um desafio que vem de trás. Portanto, a sustentabilidade passa por pegar no passado, tratar o presente para entregarmos um futuro viável. Julgo que esse foi também o desafio com que Dom Dinis se deparou há 750 anos atrás. A primeira resposta, enfim, quando estávamos um pouco de conversar antes de começar o nosso programa. Estamos a fazer o aquecimento. Isso mesmo. Perguntava-me porquê aqui o Dom Dinis. Eu dizia-lhe que constatámos que em 2011 comemoramos os 750 anos do nascimento do Dom Dinis. Dom Dinis foi um rei, foi o 6º rei de Portugal e o primeiro que governou em tempos de paz. Terminada a Reconquista, deparou-se com o território que é praticamente o território que nós temos hoje. Ainda não estava descoberta a Madeira e os Açores, e era este retângulo. E foi ele que assinou o tratado que definiu as fronteiras praticamente como elas são hoje. E deparou-se, enfim, os anteriores a ele conquistaram, e ele podia ter, se calhar, continuado a fazer outras guerras, mas não, ele decidiu olhar para o que havia e pensar: o que é que eu vou fazer disto? Como é que eu vou povoar? Como é que eu vou organizar o território? Como é que eu vou tornar este país sustentável? 750 anos depois, nós estamos praticamente na mesma situação. Terminou o ciclo do Império. Se calhar estamos hoje um pouco desiludidos com o ciclo da Europa e com esse maná que vinha aí de muitos fundos e que iriam dar uma nova viabilidade ao país. E o que é certo é que estamos outra vez com o nosso território a ter que nos perguntar o que é que nós fazemos com este território, o que é que nós fazemos com estas pessoas, como é que nós nos devemos organizar, como é que nós devemos arranjar um modelo de desenvolvimento económico que seja sustentável, o que é que nós devemos fazer com a nossa língua, o que é que nós devemos fazer com as funções do nosso Estado, o que é que nós devemos fazer com o nosso ensino,
o que é que nós devemos fazer com os outros que são exteriores a nós, como é que nos devemos relacionar com o mar, como é que nos devemos relacionar no Concerto das Nações. Esses foram os desafios de Dom Dinis, para os quais ele, com toda a improbabilidade, porque as pressões exteriores eram enormes, porque Espanha vivia, ou enfim, os outros reinos da Península viviam já movimentos tendentes à concentração e a uma certa hegemonia de Leão e Castela, e ele, contra todas as probabilidades, definiu um rumo viável. E mexeu desde a agricultura, à língua, à organização do Estado, à justiça, etc. E tornou-nos um país viável 750 anos depois, cá estamos. É esse tipo de reflexão que o Círculo de Dom Dinis pretende fazer. Como digo, promover a participação das pessoas nesta reflexão e neste trabalho, porque só se faz um país com as pessoas. E é este o nosso desafio. Falou também da nossa primeira iniciativa pública. No dia 16 de junho vamos iniciar um programa de atividades que tem uma primeira linha, que é as conferências de Odivelas. Trata-se de um ciclo de conferências que decidimos localizar aqui, por ser aqui que está Dom Dinis, no convento de São Dinis e São Bernardo, no convento de Odivelas, e portanto decidimos fazer aqui. É um círculo de conferências. O primeiro conferencista será o professor António Barreto, sociólogo, presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que promoveu recentemente a construção da Prodata, que é uma base de dados sobre Portugal contemporâneo, e que hoje, enfim, nos últimos dias, esteve bastante presente nas televisões, porque ele é também o presidente da Comissão das Comemorações do 10 de junho, portanto é uma personalidade de referência. Vem falar-nos sobre Portugal contemporâneo, a realidade e os desafios que se colocam. Como ponto de partida para as nossas iniciativas, parece-me muito interessante, porque vem falar da nossa realidade, do que nós mudamos nos últimos 30 anos, do que nós somos hoje e dos desafios que se nos colocam face a essa realidade para a frente. Depois seguir-se-á, neste ciclo de conferências, no dia 30, uma conferência um pouco mais focada. Será o Dr. Laborinho Lúcio que virá falar sobre a justiça e a situação atual da justiça e da organização da justiça. O Círculo é uma associação privada, reúne pessoas de fora de Odivelas, não é uma iniciativa local, mas é uma iniciativa localizada. Gostamos de a localizar aqui, porque há uma grande ligação entre o Dom Dinis e Odivelas, e porque é também uma forma de nós pormos Odivelas no mapa, mostrar que aqui há condições de promover participação cívica, de promover iniciativas que nos liguem à história, que nos façam ter a história presente e que façam com que todas as pessoas olhem para Odivelas como um sítio também viável e sustentável, e onde há vida e participação cívica, e história e realidade e futuro. A nossa associação, tendo um enorme pé na história, é uma associação virada para o futuro. Dom Dinis teve essa grande marca. Foi um rei de enorme esperança. Nós pomos essa esperança também no nosso símbolo, que apela a uma imagem estilizada de uma bússola com um ponteiro verde de esperança. É uma cor bem escolhida.
Também acho, mas por outras razões. Sim, senhora. Professora, o que é que lhe suscita? O instrumento que escolheram, a bússola, também é muito bem escolhido, porque a bússola nunca se engana nos pontos cardeais. Sabe qual é aquele que tem de indicar. E é esse mesmo que ela sempre indica, por mais que a tentem baralhar, ela vai sempre ao Polo Norte. Portanto, este objeto que escolheram merece nota 20. Muito obrigado, muito obrigado. E eu fico muito contente. Primeiro, porque vivo há 40 anos em Odivelas. Segundo, porque sempre me liguei à comunidade de Odivelas com esse objetivo de levarmos Odivelas a ser uma povoação com pessoas capazes de se esforçarem por tornar essa terra uma terra com objetivos definidos, que a enobrecessem, que a dignificassem. E fico muito contente por se constatar que, afinal, Odivelas poderá ser posta no mapa, fundamentada na história e na figura incomparável do rei Dom Dinis. Eu sou uma fã e uma pessoa que desde sempre, mesmo quando não vivia em Odivelas, já achava que Dom Dinis tinha sido um governante excepcional, até porque eu sou das terras também do Dom Dinis. É graças a ele que eu sou portuguesa, porque ele introduziu no mapa de Portugal as terras de Ribacoa, não é? E, sendo natural do Concelho do Sabugal, a terra que ele visitou muitas vezes, onde construiu um formidável castelo, que ainda lá está, para a defesa daquela zona fronteiriça, mas devo dizer que quando lá vou fico muito triste, porque aquelas povoações todas que entraram para o mapa de Portugal com o Tratado de Alcanises estão a ficar desabitadas. Muitas daquelas povoações, vamos lá, percorremos a povoação em pleno dia e não encontramos uma pessoa com quem conversar. As pessoas que ainda lá vivem estão fechadas em casa, não encontramos uma pessoa na rua. E isto tem que ser invertido. Se esta situação não for invertida, nós não conseguimos ter um país sustentável, porque nenhum país pode viver sem o seu povo e o seu território. E nós estamos a concentrar-nos todos em Lisboa e Porto, nas cidades litorais, e até já as cidades do interior estão a perder população. Ora, Dom Dinis empenhou-se logo em ir ver aquelas aldeias fronteiriças, a quem ele deu carta de foral, a quem ele procurou criar defesas, amuralhando, construindo castelos, para que aqueles povos tivessem capacidade de defesa, para que se pudessem defender das invasões que vinham sobretudo do Reino de Leão. Na altura era mais de Leão até do que de Castela. E esses vestígios estão lá. Essas provas estão lá. Isto não é falar de cor. E quem não acredita, vá lá. Percorra a raia, percorra a fronteira terrestre e vai encontrar obra de Dom Dinis ao longo de toda a fronteira. E nós éramos muito menos na altura. Na altura não éramos uma população como somos hoje. Seríamos aí a 10ª parte do que somos hoje. E ele preocupou-se com a ocupação e com o cultivo de todo o território. Não foi só o Pinhal de Leiria, como muitos pensam. Não foi só Lisboa, embora ele tenha sido o primeiro rei a nascer em Lisboa. Não foi só Lisboa pela qual ele se interessou. Ele interessou até pela aldeia mais desconhecida, Castelmendo. Alguém sabe onde é Castelmendo? É uma terrinha mesmo à raia, quem ele deu o foral. Não foi ele que deu o foral, foi Sancho II. Mas ele preocupou-se com essa terra e há lá amuralhamentos para reforçar a defesa feitos por ele, mandados fazer por ele. E isto é de um rei que conhece a dimensão do seu país. Nós parece que perdemos a noção, apesar de sermos um país pequeno, parece que perdemos a noção da extensão do nosso território. E é isso que nós temos de retomar. É a ideia exata da dimensão do nosso território.
e considerar que os portugueses que vivem lá na raia de Espanha são tão portugueses como os que vivem aqui em Lisboa e como os que vivem aqui instalados no poder e como os que vivem aqui instalados na economia. Não é só a economia daqui que conta, aquela economia também conta. Sobretudo porque me parece que a economia daqui só pode ser sustentável se contar com a economia de lá. Porque nós aqui todos amontoados, o nível de investimentos que temos que fazer aqui, só para tornar isto circulável, são muito maiores do que aqueles que teríamos que fazer lá para tornar a vida, enfim, no interior, para ser capaz de atrair pessoas com um nível de qualidade de vida razoável. O acumular da atividade e das pessoas aqui, das infraestruturas que são necessárias para acolher uma tão grande população no litoral, teriam o mesmo volume de dinheiro investido pelo resto do território, seria provavelmente bastante mais multiplicador. E com menos recursos teríamos um efeito de crescimento maior. E quando enfim, os temas económicos estão tão presentes no nosso dia-a-dia, este tipo de reflexão e de análise devia ser feito. Porque ao fim destes anos todos não há um pensamento disruptivo. Pensamos sempre nas mesmas soluções, da mesma maneira, sempre nas mesmas coisas. E se calhar precisamos de voltar a olhar para o nosso território original e perceber que ele, afinal, sendo pequeno, não é tão pequeno quanto nós o fazemos todos os dias. E que a nossa população, sendo pequena, foi afinal capaz de povoar todo este território e de criar riqueza em diferentes frentes. Porque o mesmo rei que fortificou a raia criou vilas pescatórias e criou os portos daqui e fez da pesca um recurso. E também, se calhar, estamos a precisar de olhar outra vez para a pesca como um recurso e dos portos como um recurso. O Atlântico é uma saída para nós. Não podemos de maneira nenhuma virar as costas ao Atlântico. E foi ele que a definiu. Agora, Portugal é as duas coisas. Exatamente. E ele viu-o assim. E assim como viu também, e não se limitou à parte económica, viu as letras e viu o ensino. Há pouco falava dele ter nascido em Lisboa, criou os Estudos Gerais em Lisboa, mas rapidamente foram para Coimbra. Essa visão sobre a língua e essa visão sobre o ensino e o ensino universitário foi uma visão extraordinária e que nós e transformou Portugal. A Universidade de Coimbra foi rapidamente uma referência a nível internacional e hoje as nossas universidades se calhar não são uma referência a nível internacional e era bem preciso que fossem. E portanto são áreas em que ele tem muito para nos ensinar e que nós devíamos pensar um pouco sobre isso. Eu julgo que há um déficit de reflexão em profundidade sobre a nossa história e o nosso presente, precisamente para encontrarmos outras saídas. Outras saídas, é isso mesmo. Outras saídas. Eu penso que o rei Dom Dinis, que foi lá para ver as saídas que aquelas povoações tinham em termos económicos, já lá teria ido se vivesse hoje para ver quais eram as saídas agora. Não são as mesmas. Nós não podemos pensar que se vai resolver o problema praticando aquela agricultura de subsistência que se praticou. Mas vamos analisar as saídas que há para aquela zona. E há saídas economicamente viáveis e rentáveis. Tenho certeza que há. Alguns já descobriram. Há para lá alguns analfabetos que até já descobriram como é que as pessoas de saberem não hão de ir lá e analisar e encontrar outras saídas. Com certeza que encontram. E existem. Procurem-nas e experimentem-nas. Só podemos estar de acordo, não é? Muito bem. Isso a mim suscita-me também algumas reflexões, designadamente aquela que tem a ver com, enfim, o crescimento desmesurado que assistimos à volta das grandes, enfim, grandes metrópoles. É um bocado forçado
mas das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, um bocado de Coimbra, com o botão a ganhar terreno cada dia, e faz-me pensar num conceito que o meu ex-reitor um dia me transmitiu, que é a diferença entre crescimento e desenvolvimento. E, efetivamente, nós olhamos aqui à volta de Lisboa, à volta do Porto, e vimos que nos últimos 15 anos o crescimento foi enorme em várias áreas, em vários domínios, mas não significando simultaneamente desenvolvimento. O subdesenvolvimento é quando há uma diferença nas trocas entre as pessoas. É quando recebemos mais do que aquilo que damos, há claramente um subdesenvolvimento e, portanto, o desenvolvimento em termos de urbanidade, em termos de cidade, é a qualidade de vida que as pessoas podem ter ou não ter. E eu verifico isso cada vez mais. Temos grandes cidades, mas perdemos muito em qualidade de vida. Pequenas coisas que noutras alturas tínhamos e hoje já não temos. E que agora nos fazem falta, e quando as tínhamos nem sequer dávamos por elas. E leva-me também a reforçar a minha convicção, uma convicção que já alimenta há muitos anos, que é a necessidade da implementação efetiva das regiões administrativas. Não tenho a mais menor dúvida de que o Terreiro do Paço está muito longe de Trás-os-Montes, está muito longe de Vila Real de Santo António, lá embaixo no Algarve, e só localmente, mas com um sentido, enfim, de economia de escala, é que nós podemos implementar algumas soluções. Não tenho a menor dúvida que cada região, desde que as suas fronteiras fossem litoral e fronteira de Espanha, portanto eu defendo um mapa em prateleira, como se costuma dizer, no sentido em que cada região deveria ter um litoral e uma fronteira com a Espanha. E os órgãos próprios das regiões, tendo os recursos financeiros apropriados, e quais são esses recursos? Já existem. Esses recursos financeiros são aqueles que atualmente as Comissões de Coordenação de Desenvolvimento Regional têm ao seu dispor. Muito dinheiro. E é muito dinheiro dos quais os municípios não podem sequer dispor. São eles que, sozinhos, a CCR de Lisboa e na Rua da Artilharia 1 é que decide como é que coisas é que faz e é que não faz, que projetos é que deve aprovar ou não aprovar, que apoios é que deve conceder ou não conceder, mas sozinhos ali na Rua da Artilharia 1, que é muito longe, enfim, do Portugal profundo. E as regiões administrativas, na minha opinião, viriam dar pelo menos, alavancar o desenvolvimento regional. Desconcentrar, o Estado deve desconcentrar também serviços para o interior do país, não só descentralizar, mas desconcentrar também, não tenho disso também a menor dúvida. Enfim, disse bem, nunca tinha pensado nisso, que aquilo que se investe a proporcionar meios de mobilidade para os 2 milhões de pessoas que se concentram aqui à volta de Lisboa, gasta-se mais nisso do que fazer pequenos investimentos ou meros investimentos no interior do país, lá colocando... Muito mais multiplicadores lá, exatamente, do que propriamente aqui. Que poderia ser um estímulo a que nós, cidadãos, pudéssemos ir, eu por acaso gostava de ir fazer, ir viver para o interior, para o campo, como já vivi em Famões. É muito, pois que hoje em dia já é Famões hoje já não é aquilo que era há 10 anos atrás. É muito curioso os aspectos de Foucault. Nós no Círculo de Dom Dinis gostamos, o nosso objetivo é promover a participação cívica e refletir para agir. Mas não temos um programa fechado. Claro. A respeito, por exemplo, da organização do território, nós achamos que um tema absolutamente central, e é nos momentos de crise, às vezes pensamos, nos momentos de crise a gente deve-se focar nas coisas, nas preocupações do dia-a-dia. Não, é nos momentos de crise, devemos com certeza preocupar-nos com o dia-a-dia, mas é nos momentos de crise que se tomam as decisões que nos vão fazer sair da crise, claro, e ser viáveis. O problema absolutamente central que nós temos para resolver em Portugal é a de organização do território. Não sei se com regiões administrativas, nem se com regiões administrativas e políticas, porque uma coisa é certa, as CCDRs como existem hoje têm um enorme poder financeiro e de planeamento e de pareceres vinculativos sobre o planeamento, mas têm um enorme déficit de participação democrática, já que as pessoas que lá estão não têm representação, não são eleitas, são comissários políticos.
E, portanto, há um déficit de participação democrática a esse nível. Portanto, eu não sei se é por regiões administrativas, nem se regiões administrativas e políticas, mas o que sei é que esse tema da organização do território, olhado nesse prisma, organização do território, ocupação do território, é absolutamente vital para nós. Também sei, outro tema igualmente, e que também preocupou o Dom Dinis, que está talvez que corre ao mesmo tempo da organização e da ocupação do território, é o tema da demografia. Havia hoje notícias que confirmavam que pela primeira vez nos últimos 100 anos nasceram menos de 100 mil bebés em Portugal em 2009. E pelo segundo ano consecutivo o saldo demográfico foi negativo, isto é, nasceram menos bebés do que morreram pessoas em Portugal, pelo segundo ano consecutivo. O problema demográfico é outro problema que nós temos, para que nós temos que olhar com toda a urgência, porque tem depois enormes implicações, até de natureza económica e de sustentabilidade do nosso modo de vida. E temos que o enfrentar dessa maneira. Dom Dinis também se preocupou com políticas de nascimento e de demografia, a propósito das necessidades de ocupação do território, numa perspectiva de defesa, sim, mas também numa perspectiva de desenvolvimento e de sustentabilidade económica. E, portanto, esses dois temas são absolutamente centrais. Demografia, organização do território e ocupação do território. E têm que ser pensados e discutidos numa lógica que não é partidária. Não pode ser numa lógica de só é possível tomar decisões de desenvolvimento onde estão os votos. Os investimentos são feitos aqui porque é aqui que estão os votos. Não. Nós temos que refletir para além da lógica dos votos, para além da lógica dos ciclos políticos. Nesse aspecto, julgo que o nosso projeto tem também um aspecto curioso, enfim, que gostaríamos que fosse tratado como uma oportunidade. Sendo Odivelas um concelho da área metropolitana de Lisboa, terá até uma legitimidade maior para aqui se discutir a ocupação e o desenvolvimento do resto do território. Porque só assim, rompendo essas barreiras do interessezinho, é que conseguimos conquistar a nossa própria credibilidade para as nossas ideias de fundo. Uma das ideias que nós gostaríamos de, enquanto participação cívica, promover, enfim, a curto prazo, gostaríamos de criar os meios e ir para o terreno para recuperar o túmulo de Dom Dinis, que é um problema de património, por isso é que José é querido, e que é absolutamente decisivo. Como digo, em 2011 comemoramos os 750 anos de Dom Dinis. É absolutamente essencial que se reúnam as condições de dinheiro e as condições de natureza política e de vontade política para que se recupere o túmulo de Dom Dinis, que se torne o túmulo acessível às pessoas e que façam dessa marca uma referência para o território. Eu julgo que nem é difícil. Pois eu também julgo que não. O dinheiro é pouco. Eu também julgo que não. Vieram cá os técnicos do IPAR para fazerem um cálculo, examinarem o túmulo, para fazerem um cálculo, e calcularam 20 mil euros para restaurar o túmulo. 20 mil euros não são nada difíceis de conseguir numa população de 150 mil habitantes. O nosso primeiro projeto de terreno, na ótica da ação, reflexão e ação, na ótica da ação é reunir os meios e as autorizações e as permissões e as condições objetivas que permitam a recuperação do túmulo a muito curto prazo. São eles que têm que recuperar. É o IGESPAR que recupera. Certo. Mas eu falei com um engenheiro do IGESPAR, numa iniciativa que houve em Almargem do Bispo e vinha a talho de foice, e perguntei-lhe, e ele disse-me, se nós arranjarmos o dinheiro, o IGESPAR trata do restauro, põe a mão de obra. Se nós arranjarmos a importância que é precisa, eles tratam disso. Esse é o nosso primeiro objetivo de ação. O segundo
a segunda linha de ação também me parece uma iniciativa curiosa e em que Odivelas poderia ter um papel importante. Trata-se de reunir ou promover a reunião dos concelhos com que Dom Dinis esteve ligado, afinidade, quer por ligações de nascimento, do sítio onde ele nasceu em Lisboa, faleceu em Santarém, está aqui sepultado, está muito ligado a Coimbra por causa da universidade, está muito ligado a Leiria por causa do Pinhal, a Santarém, mas Santarém, já disse, muito ligado a Santarém, foi lá que faleceu. Sim, foi lá que faleceu. Mas também está muito e tem uma presença, enfim, os documentos demonstram muitos documentos assinados em Santarém. E quando ia para Santarém partia de Odivelas. Ora está. Depois também Tomar e toda a região que tem que ver com a promoção da Ordem de Cristo, mas também os municípios da Raia, quer a norte, quer no Alentejo transguadiana, digamos assim, também foi ele que fez aderir ao território, e portanto gostaríamos que Odivelas fosse ponto de referência para reunir esses concelhos para um conjunto de iniciativas durante o ano de 2011, mas com projeção para o futuro, e que se pudesse criar, reunindo as vontades destes concelhos a quem ele com que Dom Dinis tem relações, quer afetivas, quer económicas, no sentido de se criar um prémio nacional que trate, digamos assim, o Dom Dinis, durante alguma fase do ensino português, foi classificado como o rei dos 3 arados. Não é? O arado da terra, por causa do seu empenho na agricultura, o arado da cultura e da língua, por causa de ter sido ele a tornar o português como língua oficial dos documentos, e o arado do mar, surpreendentemente para muitos, mas de facto a criação das vilas pescatórias e dos portos, e, por exemplo, uma medida económica de enormíssimo alcance, que foi a criação daquilo que nós hoje poderíamos chamar os seguros marítimos, era a Bolsa dos Mercadores, que de facto permitiu que o comércio marítimo se desenvolvesse, que a construção naval se desenvolvesse, e começou por isso a rasgar-nos os horizontes do mar. E, portanto, a possibilidade de reunir as vontades de todos estes concelhos com relações com Dom Dinis para promover um prémio Dom Dinis com 3 valências, cada uma nos seus arados, promovendo projetos ou pessoas que se destaquem ou projetos que se destaquem na área da terra, da agricultura, da ocupação do território, da criação de projetos de viabilidade no interior. No mar, projetos ou pessoas que se destaquem no desenvolvimento das indústrias ou da atividade no mar ou da investigação científica nessa área, e na língua e no ensino, que são os 3 arados do Dom Dinis. E é também um desafio que se nos coloca enquanto associação e círculo na perspectiva da ação, é conseguir reunir as condições para dar com projeção nacional esse prémio nessas 3 valências. É outro dos nossos desafios. Eu queria dar aqui uma sugestão a respeito da demografia, como falou, porque sempre que se pensa tomar uma medida que vai melhorar a situação, seja de quem for, pensa-se em concentrar num ponto qualquer, mas nunca naquela zona do centro e a oriente. Eu penso que uma coisa que está agora aí muito discutida, muito falada, é a concentração das escolas, a concentração das crianças em grandes centros escolares. Os agrupamentos escolares. Os agrupamentos escolares.
eu sugeria que não estivessem a pensar só em concentrar as crianças nos grandes centros próximos aqui do litoral. Porque é que não pensam em concentrar esses agrupamentos numa daquelas aldeias? Uma vez que têm que se deslocarem, desloquem-se para uma povoação que esteja num ponto em que possa congregar crianças de várias povoações sem virem a trazê-las para os grandes núcleos urbanos. As escolas sempre foram centros de desenvolvimento. Exatamente. O problema é que as infraestruturas estão nesses centros, nesses grandes centros de Mas há desenvolvimento. muita coisa desativada lá, que com pouco dinheiro se reestruturavam. Sim, professora, mas é aquela pequena escola que não tem, só tem uma sala Há para dar aldeias aula, que tiveram não 8 tem professores. biblioteca, não tem Há aldeias, a refeitório, aldeia do Soito, não do tem Sabugal, tem grandes Mas, na escolas. medida, eu compreendo estas esta 500 escolas que o ideia. Governo agora vai fechar são basicamente escolas, são 4 paredes com secretárias lá dentro. E nós hoje temos, aliás, aqui em Odivelas temos várias escolas novas que são topo de gama em termos de valências. As crianças têm lá tudo. Mas eu julgo que o desafio da doutora tem um mérito. Na medida em que se vai construir um edifício novo... Não, o agrupamento escolar já está feito. Lá está, quando está. O agrupamento está. é uma medida burocrática. Porque, claro, reúne as escolas que existem. Claro, mas já existem, não vão fazer de novo. Mas não é bem assim. Agora, com as regiões administrativas, como eu dizia há pouco, não é bem assim. Esta ia ser, se pertencesse a um órgão executivo de uma região administrativa, iria ter essa preocupação. E aí, em vez de deixar que as verbas fossem para fora, havia de investi-las no interior, foi criando esse agrupamento, criando infraestruturas para permitir esse agrupamento. Essa é que é a questão. É quando nós até admito a viabilidade ou, enfim, a racionalidade económica de uma medida de concentração. A questão é a concentração onde? E sempre que se tenha que construir de raiz um novo agrupamento, e na verdade ao longo destes anos estas medidas de agrupamento resultam de investimentos pesados e meritórios na criação e na modernização do parque escolar, isso se calhar pode ser feito porque a escola sempre foi um centro de desenvolvimento. Fazer aqui um apontamento. Aqui há uns anos, não muitos, uma delegação portuguesa, governantes portugueses, incluindo alguns da região autónoma da Madeira, estiveram de visita ao Canadá. E na altura, o que estava em cima da mesa, portanto, o assunto do momento era os hospitais, e a saúde, o sistema de saúde, a dificuldade de se aceder aos serviços de saúde. E o ministro do Canadá, nem sei qual era o ministério dele, perguntava, então, mas Portugal, qual é a dimensão do país? Quantos quilómetros tem de norte a sul? Isso não chega aos 1000 quilómetros. Então, e largura? Isso não chega, mal chega aos 300 quilómetros. E dizia ele, com bastante acutilância, bom, então vocês têm um problema de transporte. Não podem ter um hospital em cada bairro. Portanto, basta ter ali algumas unidades centrais e depois é a mobilidade das pessoas. Essa é que tem que ser facilitada. Essa é uma das razões porque o nosso país foi dotado de uma infraestrutura viária nos últimos anos assinalável. Nós é que não estamos habituados a isso. Nós estamos habituados a ter logo, abrimos a porta da nossa casa e queremos logo o serviço ali. É verdade. Portanto, há aqui uma pedagogia, embora este termo também não esteja bem utilizado, mas há aqui uma pedagogia comunal que é preciso fazer junto da população. Agora, é certo que estas aldeias que estão a ser desertificadas, a única maneira que eu conheço de impedir a desertificação de uma aldeia é colocando lá infraestrutura. Isso não tenho dúvidas nenhumas. Por isso é que porque as o estradas... Dr. Santana Lopes, no curto consulado que teve como Primeiro-Ministro, ainda tentou promover uma desconcentração a esse nível. Colocou o Ministério do Turismo no Algarve, e o Ministério da Agricultura na Gulgã, em Évora, o da Cultura. A coisa não funcionou. Bem, mas foi uma primeira tentativa. Eu nunca lá chegarei porque não tenho essa pretensão, mas se fosse Primeiro-Ministro, copiaria com certeza essa iniciativa. Eu creio que, enfim, a propósito da construção de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, elas em princípio tanto servem para ir como para vir. Claro. O problema é que se depois todos os empregos, as escolas, as universidades, os hospitais, são colocados onde já está, o Estado deve ser regulador, do meu ponto de vista, regulador e diretor. Se o Estado criar essas infraestruturas lá, porque não são os privados nem as pessoas
que Vão dar o primeiro passo. que vão dar o primeiro passo, vão Tem que ser o construir Estado. onde elas estão. Tem que ser o Estado. Essa decisão, essa visão, tem estado, se calhar, um pouco a visão típica de Dom Dinis. Nem nunca admitiram essa hipótese. Deixe-me dar-lhe aqui um exemplo. Quando foi da criação do município de Odivelas, portanto, momentos antes da criação do município de Odivelas, havia também um movimento da sociedade civil, isto é uma coisa muito rápida, 3 minutos, o movimento Odivelas a Conselho, que debateu várias matérias. Houve uma matéria que não se debateu e também tive alguma culpa nisso, achei que deviam ser os órgãos próprios a decidir essa matéria e hoje estou arrependido porque era o brasão, não gosto do brasão que foi escolhido, acho até bastante infeliz, mas foi uma matéria que o MOC não quis para não condicionar. Um dos assuntos que esteve em cima da mesa, veja bem, foi aonde é que vai sediar-se o município. Será em Odivelas? Será em Canessas? Será na Ramada? Será em Famões? Será na Póvoa de Santo Adrião? Será na Pontinha? Será no Algal de Basto? Por acaso o nosso município tem 26 ou 27 km², é pequeníssimo em termos territoriais. Mas, na criação de um novo município, por exemplo, seria de considerar a colocação da sede do município na freguesia menos povoada, exatamente para induzir o povoamento dessa nova autarquia, dessa nova entidade. No caso de Odivelas, resolveu-se ser em Odivelas. Pelo menos os serviços administrativos, porque depois Portugal é muito por capelinhas, não é? Claro. E isso é sempre um problema complicado. Mas, pelo menos os serviços administrativos, a sede do Conselho Formal, os passos de Conselho até podiam ser, enfim, na povoação de referência. Mas, se calhar, os serviços administrativos não precisavam de ser aqui. Era muito interessante pô-los, por exemplo, em Famões. Por exemplo. Mas, enfim. Mas pronto, chegámos então ao fim do nosso programa. Passou muito rapidamente, tal como os outros. Espero que os odivelenses tenham gostado desta nossa abordagem. Saíram daqui algumas ideias, propostas também. Há propostas aí desse lado que se podem interseccionar com algumas propostas desta instituição, designadamente as conferências de Odivelas. Nós aqui já pensámos numa coisa parecida que se chamaríamos o Fórum de Odivelas, que pretenderia e pretende ainda reunir as várias Odivelas que existem no mundo. São Caetano de Odivelas no Brasil, a Odivelas alentejana e a Odivelas aqui da Extremadura. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Muito obrigado. E até à próxima.